Boa noite, a graça e a paz para todos que já estão chegando, estão se conectando juntamente conosco pelo Facebook Francivaldo Leal. É um prazer, uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez ao vivo para juntos meditarmos na gloriosa palavra de Deus, na maravilhosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos falando sobre um término de vida exemplar, baseada na vida do irmão Estevão, que foi apedrejado, que foi um dos primeiros mártires da igreja cristã. Então nós vamos abrir a palavra em Atos 7, Atos dos Apóstolos capítulo 7. Antes de orarmos, eu quero abraçar o irmão Nonato. Graças e paz, irmão Nonato, seja bem-vindo. Minha sogra, a irmã Socorro Belo, que sempre está acompanhando as nossas lives. A irmã Joelma Carvalho, de São Paulo, essa daqui também é assídua nas nossas lives. A irmã Rita Nayana, graças e paz, irmã. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe também a Cruzinha, do Evaldo, Maria da Cruz Macedo. Seja bem-vinda a todos vocês que já... Bem-vindos a todos vocês que já estão conectados. E que Deus abençoe tanto vocês como os seus familiares e os que entrarão posteriormente, estarão entrando na nossa live e que ouvirão depois, através dos nossos compartilhamentos. Certamente muitas outras vidas serão tremendamente edificadas para a glória e louvor do Senhor. Então nós vamos orar, vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Graças e paz, irmã Cleide, seja bem-vindo também. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, louvado seja o Senhor. Estar aqui mais uma vez na Tua presença, diretamente no nosso lar, para anunciar a Tua palavra gloriosa, Senhor. Oh, Senhor Deus, como é bom ouvir Tua palavra, como é maravilhoso, Senhor Deus, nós nos alimentarmos dessa palavra maravilhosa, nós conhecermos mais da Tua vontade, desfrutarmos da Tua companhia, da Tua gloriosa presença, que a Tua amada igreja cada dia esteja crescendo, esteja se multiplicando e principalmente se parecendo mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoe toda a Igreja Batista Manancial em Lesbão, que o Senhor me confiou para pastorear. Abençoe, Senhor Deus, a minha família, minha esposa, a irmã Chiliane, meus filhos, o Theo e a Keila, que já estão dormindo nesse momento na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por todo esse dia, por todas as bênçãos, pelo Teu cuidado, pela Tua providência, pela Tua proteção. Louvado seja o Senhor por tudo. Agora nós queremos ouvir Tua voz mais uma vez. Nós queremos entender a Tua palavra e guardá-la no nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, assim, e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Ideilde Gomes. Deus abençoe sua vida também. Vamos abrir a palavra em Atos capítulo 7. Atos dos Apóstolos capítulo 7. Do versículo 54 ao versículo 60. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram.
As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Nós decidimos trazer essa palavra em Atos dos Apóstolos, baseado na vida de Estevão, porque realmente o término da vida dele foi exemplar. E nós tiraremos umas preciosas lições da vida do irmão Estevão nessa noite para as nossas vidas. A Bíblia fala que em Atos 6, Estevão, ele foi escolhido entre 7 homens. Entre os 7, foram responsáveis para cuidar da ação social da igreja, do serviço às mesas, porque os apóstolos decidiram, a Bíblia fala, perseverar, se consagrar mais à oração e ao ministério da palavra. E como as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária, os apóstolos convocaram a multidão dos discípulos e decidiram escolher 7 homens para tomar de conta desse serviço social da igreja. E a Bíblia diz que no versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Então é aqui que Estevão vai aparecer pela primeira vez na Bíblia. E olha só o que é que Lucas fala sobre Estevão: homem cheio de fé e do Espírito Santo, em Atos 6, versículo 5. Primeiramente, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 3, dentre essas características desses 7 homens, eles tinham que ser também de boa reputação, ter um bom testemunho perante todos, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Então, além deles serem homens, Estevão era um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito e de sabedoria, ele era um homem cheio de fé. Cheio de fé. E no versículo 8 de Atos 6, diz que Estevão também ele era cheio de graça. Cheio de graça e poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas, como Jesus havia profetizado, todos aqueles que querem viver fielmente, que quisessem segui-lo, seriam perseguidos e seriam odiados por todos por causa do nome de Jesus. E Estevão não foi diferente, ele começou a ser perseguido. Os invejosos começaram a persegui-lo, a se levantar contra ele. É tanto que no versículo 11 de Atos 6, diz que subornaram homens que dissessem: temos ouvido que este homem profere blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, eles subornaram homens, falsas testemunhas, assim como se levantaram falsas testemunhas para acusar Jesus de algo que ele não fez, agora estão se levantando falsas testemunhas para acusar Estevão de algo que ele não tinha feito. E como vocês observam, Estevão é daquele tipo de cristão que não faz apenas o que ele pede para fazer, ele vai além, porque a responsabilidade dele era cuidar das mesas, da distribuição diária, dos serviços sociais da igreja. Mas a Bíblia diz que ele agora está evangelizando, ele está pregando a palavra, porque um cristão, ele tem uma visão além do que ele pede. E Estevão era assim, ele pensava na salvação dos outros, ele se importava com a salvação dos outros, e ele entendia que a palavra de Cristo precisava ser anunciada, porque todas as pessoas que verdadeiramente têm o encontro com Jesus, ele não consegue ficar com essa salvação só para si, ele quer espalhar essa salvação,
Ele quer espalhar Cristo para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. E quando Estevão estava ali sendo acusado perante as autoridades, perante aquelas testemunhas falsas, dizendo que ele estava falando que Jesus, o Nazareno, destruiria esse lugar e mudaria os costumes que Moisés tinha dado a eles. No versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então eles olharam para o rosto de Estevão e viram o rosto de Estevão brilhando, certamente refletindo um pouco da glória de Deus. Assim como Moisés lá no Antigo Testamento, o povo viu a face de Moisés brilhando como o rosto de um anjo e temeram olhar para Moisés. E agora, da mesma forma, Estevão está com seu rosto brilhando, com o esplendor da glória de Deus. E mais ainda, a gente sabe que Jesus se transfigurou para Pedro, Tiago e João em um corpo glorificado. Imagine o resplendor da glória de Deus e agora brilhando na face de Estevão. Porque isso só prova que ele era realmente um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, de fé, de boa reputação, cheio de graça e poder e principalmente íntimo de Deus. Ele tinha um relacionamento correto com Deus, ele era um homem obediente. E nós vamos ver nessa noite o término da sua vida. Um término de vida exemplar baseado na sua vida. Porque as lições que nós iremos tirar para a nossa vida, baseado na vida dele, são espetaculares, são fantásticas. Então Estevão, com seu rosto glorioso, com seu rosto brilhando, o sumo sacerdote perguntou se realmente as acusações que estavam levantando contra ele procediam. E ele vai ter a oportunidade de se defender das acusações. E do versículo 2 de Atos 7 até o versículo 53, ele vai fazer essa defesa que eu não vou fazer a leitura aqui, vocês depois leem em casa. Atos 7, do versículo 1 até o versículo 53, onde ele faz a sua defesa ali perante as autoridades religiosas judaicas na época. Mas nessa sua defesa ele vai fazer um resumo, um apanhado histórico de todo o Antigo Testamento, o que mostra que ele era um homem cheio de Bíblia, ele era um homem intoxicado da palavra de Deus. Ele certamente meditava na palavra dia e noite, ele guardava a palavra de Deus, ele amava a palavra de Deus. Ele é aquele homem que fala no Salmo 1, que não andava no conselho dos ímpios, nem se detinha no caminho dos pecadores, nem se assentava na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer estava na lei do Senhor e na sua lei meditava de dia e de noite. E ele vai fazer uma defesa da sua fé, fazendo um apanhado histórico de todo o Antigo Testamento, a começar ali de Abraão até chegar em Cristo. E ele vai mostrar que durante todo o período do Velho Testamento o povo de Israel rejeitou a Deus, e agora aqueles que estavam acusando nesse momento também estavam o rejeitando, rejeitando o próprio Deus, e estavam sendo tão rebeldes como foi rebeldes o povo lá do passado. E como ele era um homem que não estava aqui na terra para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, ele não tinha um discurso politicamente correto. Ele queria agradar a Deus e pregar sã doutrina. Ele queria ser fiel ao Senhor. Como a gente diz, doa quem doer a pregação da palavra. Ele pregava verdade, certamente com amor no coração, mas com o intuito de produzir arrependimento no coração das pessoas. E vocês observam lá no versículo 51 que ele vai chamar os seus hostilizadores, os seus perseguidores de homens de dura cerviz, ou seja, de pescoços duros, de homens
teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, insensíveis ao Senhor. E ele diz no versículo 51 ainda, de Atos 7, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O Espírito Santo todo o tempo tentando produzir arrependimento no coração daqueles judeus, e eles endurecendo o coração. E Estevão diz, vocês são homens de duro coração, vocês são teimosos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. No versículo 52 de Atos 7, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores assassinos. Observe que ele chama o público ouvinte na época, aqueles judeus, de traidores e assassinos. Ou seja, ele não estava ali para pregar o que realmente as pessoas queriam ouvir, ele estava ali para agradar a Deus. O discurso dele realmente foi bastante pesado, porque, meus queridos, para com os arrogantes, para com os rebeldes, para com os irredutíveis, nós temos que pregar a palavra de Deus assim como Jesus nos ensinou, de uma maneira contundente, veemente, corajosa, intrépida, ousada, para que o Espírito Santo de Deus toque nos corações. E de alguma maneira as pessoas, ao serem confrontadas com a palavra, elas sejam quebrantadas. Ou, se não forem quebrantadas, serão cada vez mais endurecidas ainda. Porque quando a pessoa ela se quebranta, ela se arrepende, Deus a aceita de volta. Mas quando ela ouve a palavra e não aceita, rejeita, Deus a julga. E Estevão chamou aqueles homens de traidores e assassinos de Cristo. No versículo 53, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então, eles permitiram que Estevão anunciasse a sua defesa, fizesse a sua defesa até aqui no versículo 53, até Estevão acusá-los de traidores e assassinos. Até aquele momento eles conseguiram ouvir, mas quando Estevão chamou eles de traidores e assassinos, eles não aguentaram. E a Bíblia diz no versículo 54, que ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e riavam os dentes contra ele. Então eles começaram a ficar transtornados de raiva, de ódio. E o desejo deles ali foi só matar o irmão Estevão. E foi o que aconteceu. Eles mataram o irmão Estevão apedrejado. O irmão Estevão vai morrer como um mártir. Um dos primeiros mártires do cristianismo. Uma testemunha fiel. Uma testemunha verdadeira. E ele vai ter um término de vida exemplar. Como é que ele vai terminar a sua vida? Diferente de como termina a maioria das pessoas. Porque se nós perguntássemos, fizéssemos uma pesquisa, como é que você gostaria de terminar a sua vida? A maioria das pessoas, numa perspectiva do mundo, gostariam de terminar a sua vida como? Ricos, podres de ricos, né? Com casas luxuosas, mansões espetaculares. Como é que as pessoas gostariam de terminar a sua vida? Cheios de poder, de fama, de sucesso, no topo do sucesso, entre os maiores famosos a nível mundial. As pessoas, elas fazem de tudo para ter saúde plena, para nunca adoecer, um corpo sempre sarado, né? Para serem elogiados por todos, para chamar a atenção por todos. Não é assim que o mundo quer terminar a vida?
Mas veja como é que Estevão vai terminar a sua vida, e o término de vida dele será um exemplo para nós. Os princípios que nós vamos tirar aqui, pelo menos 4, serão exemplares. E seria muito importante se nós o desejássemos também imitá-lo. Então veja que quando eles estão ali rilhando os dentes, enfurecidos no seu coração contra Estevão, com o intuito de apedrejá-lo, olha só o que diz no versículo 55 de Atos 7. Mas Estevão, bem no início, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Estevão cheio do Espírito Santo. Como é que Estevão, em primeiro lugar, vai terminar a sua vida? Cheio do Espírito Santo. Esse deve ser também o nosso alvo, meus queridos. Minhas queridas, nós devemos terminar nossa vida, desejar terminar nossa vida nessa terra cheios do Espírito Santo. Porque é a vontade de Deus que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É uma ordem de Deus, é um imperativo. A Bíblia diz lá em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou deixe-se ser cheios pelo Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. É uma pessoa possuída pelo Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. E essa pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai viver no centro da vontade de Deus. Como aconteceu na vida de Cristo, como aconteceu na vida de Paulo, de Pedro, de todos os outros santos homens e santas mulheres de Deus no passado, e continua acontecendo no presente, porque o mesmo Espírito Santo que habitou na vida deles é o mesmo Espírito que habita na nossa vida hoje, quando nós recebemos Jesus Cristo. Lá em Efésios 1,13 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade. Nós estamos selados com esse Espírito Santo. E é um mandamento que você seja cheio do Espírito Santo. Mas quantas pessoas estão terminando suas vidas vazias do Espírito, vazias de Deus, vazias de Cristo? Não estão nem aí para buscar o que realmente importa. Serem dominados pelo Senhor, controlados pelo Senhor, possuídos pelo Senhor. Você já está cheio do Espírito Santo. Você é um cristão cheio do Espírito Santo. Você é um discípulo, uma discípula cheia do Espírito Santo. Esse é o alvo da tua vida, terminar a tua vida na presença de Deus, cheia de Deus. Cheio da presença, da glória de Deus. Cheio da unção do Espírito de Deus. Esse é o teu desejo. Foi assim que Estevão terminou sua vida, morrendo apedrejado, mas cheio do Espírito Santo. Não importa que se você seja rico, se você seja pobre, não importa se você esteja com muita saúde, ou esteja cheio de doenças, não importa se você é bonito ou feio, não importa se você é brasileiro ou estrangeiro, se você é baixo ou alto, se você é novo ou velho. O importante é se você está cheio do Espírito Santo. Deus quer te ver cheio do Espírito, dominado e possuído por Ele, controlado por Ele, intoxicado de Cristo, para que você possa dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. É isso que tem que acontecer. Terminarmos a nossa vida cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, veja como é que Estevão vai terminar sua vida. No versículo 55 de Atos 7. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Como é que Estevão termina a sua vida em segundo lugar? Olhando para cima, olhando para Jesus,
com seus olhos fitos no céu. É assim que nós, como verdadeiros cristãos, precisamos concluir nossa vida, com o nosso coração em cima, com os nossos olhos fitos na eternidade, nas coisas eternas, nas coisas invisíveis, nas coisas espirituais, buscando e priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Estevão está aqui cheio do Espírito Santo, com seus olhos fitos nos céus, vendo a glória de Deus, vendo Jesus que estava à sua direita. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Na época, os generais, eles se colocavam em pé quando o seu soldado fiel chegava. E agora Jesus Cristo, que está sentado à direita do trono de Deus, se coloca em pé para receber o seu soldado fiel, ferido, mas fiel. Aleluia. Estevão vai ser apresentado, ele vai morrer, mas Jesus se levanta do trono para receber o seu soldado fiel e ferido. Aleluia. E Estevão está olhando para cima, ele está olhando para os céus. A Bíblia diz, meus queridos, em Hebreus capítulo 1, versículo 2, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha que iria enfrentar. E hoje ele está à direita de Deus Pai, cheio de alegria e controlando de lá o universo, os céus e a terra. E é para Ele que você precisa olhar. É com os olhos fitos que você precisa continuar, com os olhos fitos em Cristo, olhando para cima, pensando nas coisas de cima. Nós temos que priorizar o reino dos céus. Nós temos que entender que nós temos uma vida passageira aqui. Nós somos apenas peregrinos nessa terra, a Bíblia diz. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 6, versículo 21, que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O nosso coração precisa estar no tesouro celestial, precisa estar em Cristo, porque Ele é a nossa única esperança, Ele é o sentido e a razão da nossa vida. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, e não as que são aqui da terra. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra, das que são aqui de baixo, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Nós precisamos olhar para cima, continuar olhando para cima, na expectativa da volta de Cristo, olhando para Cristo, terminar nossa vida com o nosso coração nos céus. O cristão, ele vive com os seus pés na terra, mas com o seu coração no céu, com o seu coração na glória de Deus, com a perspectiva, a expectativa de um dia partir para estar com Ele, que a qualquer momento o Senhor nos chamará para nós habitarmos com Ele para todo sempre. Paulo diz que a nossa casa está nos céus, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador Jesus. A nossa morada eterna está nos céus. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. Por isso, também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Porque se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, o nosso corpo, se desfizer, nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. A nossa casa é eterna nos céus. Nós viveremos eternamente pelos séculos dos séculos com o Senhor. Os nossos olhos precisam estar olhando para cima, fitos no céu, olhando para a glória, olhando para Cristo, assim como Estevão termina a sua vida, cheio do Espírito Santo, com os olhos fitos nos céus, vendo a glória de Deus, vendo Jesus em pé à direita de Deus, e dizendo: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia! Em pé para recebê-lo. Jesus se coloca em pé para receber os seus soldados fiéis e feridos, como um bom general. Ele se põe em pé, aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. No versículo 57 de Atos 7, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Eles ficaram com mais raiva ainda quando Estevão disse que está vendo a glória de Deus, que está vendo Jesus em pé. Aquele Jesus que eles mataram, aquele Jesus que eles o crucificaram, que eles o assassinaram, ele está vivo. Aleluia! Estevão está olhando para ele. Estevão está olhando para ele. Estevão sabe que está indo para ele. Estevão sabe que está indo para o seu encontro. Estevão sabe, ele tem a certeza no seu coração que ele está partindo para a glória, para o paraíso, para se encontrar com o seu amado Senhor e Salvador Jesus. É por isso que ele não teme a morte. É por isso que ele, cheio do Espírito Santo, ele não está ali para agradar as pessoas, ele está ali para pregar a verdade, para agradar a Deus. E mesmo sendo apedrejado, ele está morrendo feliz, porque ele sabe para onde ele está indo, nas mãos de quem ele está e com quem ele irá morar por toda a eternidade. E eles tapam seus algozes, tapam seus ouvidos, unânimes arremetem-se contra ele. E a Bíblia diz no 58 que, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. Por que o lançaram fora da cidade para o apedrejar? Porque a cidade era santa, a Jerusalém, e não podia profanar o lugar santo. Mas veja a hipocrisia, não pode apedrejar, matar dentro da cidade, mas pode apedrejar fora. Para você ver o que a religião faz. Quando a pessoa se torna meramente uma pessoa religiosa, muitas vezes ela se torna um hipócrita, porque não pode matar dentro da cidade, mas pode matar fora. Arrasta o Estevão para fora da cidade, para o apedrejarem fora da cidade, fora das portas de Jerusalém. Assim como fizeram com Jesus, não crucificaram ele dentro de Jerusalém, crucificaram fora. Crucificaram fora, por causa da hipocrisia. O lugar se torna mais importante do que as pessoas. Nós temos que tomar cuidado, meus queridos, para nós não considerarmos as coisas, o que é material, mais importante do que as pessoas. Nós temos que amar as pessoas e usar as coisas, não usar as coisas, não usar as pessoas e amar as coisas, porque isso vai contrário à palavra de Deus. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Certamente as vestes aqui seriam as capas que eles vestiam por cima das túnicas para facilitar na hora do arremesso das pedras do apedrejamento. E quem foi que estava segurando ali, compactuando com a morte de Estevão? Saulo de Tarso, o grande apóstolo Paulo posteriormente. Imagine só, depois Paulo agora crente, servindo ao Senhor, no seu testemunho, ele fala que ele apoiou a morte de Estevão, ele fala que ele consentiu na morte do amado irmão Estevão, que ele apoiou, que ele se alegrou na morte dele, porque Paulo era um perseguidor dos cristãos, ele era um assassino de cristãos, e ele está aqui segurando as vestes, aprovando a morte do amado irmão Estevão, mas ele está vendo um homem que só se curva perante Deus. Ele está vendo aqui um homem fiel, um homem verdadeiro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que verdadeiramente tinha compromisso com Jesus, morrendo por sua fé. E aquilo certamente marcou profundamente a sua vida, a vida do apóstolo Paulo. Por isso que depois o apóstolo Paulo vai dar sua vida também por Cristo, seguindo os exemplos desses grandes homens de Deus, como o amado irmão Estevão aqui morrendo pela sua fé em Jesus Cristo. E no versículo 59, Estevão vai nos dar aqui a terceira lição de como devemos terminar a nossa vida. A primeira, cheio do Espírito Santo. A segunda, com os olhos fitos nos céus, olhando para cima. A terceira lição, como um homem rendido a Cristo, submisso a Cristo, obediente a Cristo. No versículo 59, e apedrejavam Estevão,
que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isso é um sinal de rendição. Só quem fez essa oração na Bíblia que a gente vê foi o próprio Senhor Jesus na cruz, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Já pensou se quando nós fôssemos morrer, se nós tivéssemos essa oportunidade, esse privilégio de podermos fazer essa oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Chegou a hora, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Um verdadeiro cristão, ele se rende a Cristo. Ele é um pecador rendido a Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, que se converteu crendo em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e ele vive toda a sua vida rendido a Cristo, submisso a Cristo. Se você ainda não se rendeu a Cristo, você precisa se render, porque Ele é a maior autoridade de todo o universo. Ele é quem tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você precisa se render a Jesus, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o sustentador do universo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o verbo da vida. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é aquele que tem poder sobre os demônios, poder sobre a morte, poder sobre o inferno, poder sobre a natureza, poder, autoridade sobre os anjos, sobre os seres humanos, sobre a natureza, sobre tudo e todos. Jesus é aquele que tem um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua o confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o seu santo nome. Você precisa se render a Cristo. Você precisa se dobrar a Cristo, porque não há escapatória para a sua vida sem Cristo. Sem Cristo nada nós podemos fazer. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a porta que dá acesso aos céus. Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o bom pastor. Jesus Cristo precisa ser o Senhor da tua vida. Você precisa se curvar a Ele. Você precisa adorá-lo, se render a Ele e fazer uma oração: Senhor, recebe o meu espírito. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Tanto no início da vida como no término da sua vida, você precisa viver toda a sua vida concentrando todas as suas forças, todo o seu querer, a sua vontade, a tua sabedoria, a tua inteligência, vivendo em todo o tempo, em todas as circunstâncias, para o louvor e para a glória de Jesus Cristo, porque Ele merece, Ele é digno. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o seu santo nome. Estavam apedrejando Estevão, mas ele estava orando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está morrendo apedrejado, mas ele sabe para onde ele está partindo. Ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe a quem ele serve. Ele sabe que Jesus Cristo é digno de morrermos por Ele, por amor ao seu nome. Recebe o meu espírito, Senhor Jesus. E é a primeira vez que um cristão ora diretamente a Jesus, porque os judeus só oravam a Deus. Eles não oravam a Jesus. E Estevão está orando a Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Porque orar a Jesus é a mesma coisa do que orar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Como é que a gente termina? Precisa terminar a vida cheio do Espírito Santo como Estevão, com os olhos fitos nos céus, rendido e submisso a Cristo. E em último lugar, meus queridos, sei que vocês já estão querendo dormir. Amém ou não amém? Amém não, né? Como é que Estevão vai terminar a sua vida? Em último lugar, com um coração cheio de amor para dar, com um coração perdoador. Veja no versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ou em outras palavras: Senhor, não os condenes por causa desse pecado.
e com essas palavras adormeceu ou morreu. Então ele termina a sua vida liberando perdão para quem está ali apedrejando. É assim que nós temos que terminar a nossa vida, meus queridos, com um coração perdoador, com um coração cheio de amor para dar. O mandamento não é que você ame apenas teus amigos, é que você ame até os teus inimigos. Que você ame os traidores, que você ame os rebeldes, que você ame aqueles que te ofenderam, que você perdoe eles, que você libere perdão. E isso só é possível se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você estiver vivendo uma vida com o coração nos céus, mais apegado ao reino dos céus do que ao reino da terra. Isso é possível se você verdadeiramente estiver rendido a Cristo. Porque se você não perdoar, você não terá paz. Você nunca terá sossego na sua alma. Você precisa liberar perdão. Porque essa é uma das condições fundamentais para sermos perdoados. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. Porque se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar, você vai viver acorrentado com o seu inimigo, aprisionado a ele todos os dias. Você vai comer e ele estará do seu lado. Você vai dormir e ele estará na sua cama com você acorrentado. Você vai viajar e ele estará acorrentado do seu lado. Basta você pensar nessa pessoa que você guarda ressentimento e mágoa dela, que o seu dia acabará. Você não vai ter coragem de encarar no seu olho. Você não vai ter coragem de passar na mesma rua que a pessoa mora. Por isso o segredo é que você libere perdão. Porque se você não liberar perdão, a mágoa continuará tomando conta do seu coração. Isso produzirá doenças sérias, emocionais, psicológicas e espirituais no seu viver. E muitas vezes a pessoa que você odeia, ela estará dormindo a noite toda e você estará sem sono, perdendo sono e acabando com sua vida. Cheio de doenças na alma, por conta de ódio, de angústias. Mas um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, ele é capaz de perdoar os que lhe apedrejam, os que lhe traem, os que lhe falam mal pelas costas. E sabe o que é perdoar? Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você lembrará do mal que lhe fizeram, mas você não vai sentir aquela dor da mágoa, o dor do ódio, do ressentimento. Eu já vi testemunhos de mães que perdoaram assassinos dos seus filhos. É possível, se alguém estiver cheio do Espírito Santo, perdoar, mesmo até um assassinato, mesmo a traição. Se você for traído, seu cônjuge lhe trair, se você realmente estiver cheio do Espírito Santo, você conseguirá perdoá-lo. Você conseguirá perdoar. Por amor a Jesus. Porque você sabe que você quer agradá-lo. Você vai sentir dor, vai doer, não vai ser fácil. Mas por amor a Jesus, por causa da cruz de Cristo, você vai suportar, você vai aguentar a pressão. E você vai dizer: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Eu já ouvi alguém falar: isso só é possível pronunciado por Cristo. Só Jesus que poderia liberar perdão para os seus inimigos. Na cruz Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não, nós estamos vendo aqui um pecador igual a eu e a você, igual a eu e a você, o irmão Estevão, liberando perdão como Jesus liberou na cruz para os seus inimigos. Ele está sendo apedrejado, ele está perdoando. E é assim que você precisa ter na sua vida, em paz com todos os homens. Diz a Bíblia: no que depender de vós, estejam em paz com todos os homens. Talvez vai ter muita gente que estará contra você, que lhe odiará, mas você precisa perdoar, você precisa liberar perdão, para que você viva em paz na presença do Senhor. Então, é assim que Estevão termina a sua vida.
cheio do Espírito Santo, olhando para os céus, para Cristo, para a glória, rendido a Cristo. O Senhor Jesus recebe o meu espírito, obediente a Ele, submisso, e com o coração amoroso, perdoador, liberando perdão mesmo aos que estão lhe apedrejando. E por que estão apedrejando? Porque só apedrejam a árvore que dá fruto. Estevão era um homem que estava dando muitos frutos para a glória de Deus. Ninguém lança pedras em árvores que não dão fruto. Se você está sendo apedrejado, meu querido, minha querida, é porque você está sendo frutífero. É porque você está imitando o Senhor. E se você está sendo perseguido por causa de Cristo, alegre-se, exulte-se, porque grande é o seu galardão nos céus. Amém? Grande será a nossa recompensa. Se nós estamos sendo humilhados por causa de Cristo, apedrejados por causa de Cristo, afrontados por causa de Cristo, e semelhantes a Cristo, como imitadores de Deus, como filhos amados, devemos liberar perdão, mesmo para os nossos apedrejadores. Jesus disse: abençoe os que orai pelos que vos perseguem, abençoe os que vos amaldiçoam, amai os vossos inimigos, para que vocês mostrem que verdadeiramente são filhos do Pai Celestial. É assim que nós temos que concluir nossa vida, como verdadeiros cristãos, imitadores de Deus, imitadores de Cristo, e seguindo o exemplo desse santo homem de Deus aqui, chamado Estevão, que morreu apedrejado por causa da sua fé, mas cheio do Espírito Santo, olhando para a glória, para Cristo, para os céus, com uma vida totalmente rendida a Cristo, e com o coração disposto a perdoar até mesmo os seus assassinos, os seus criminosos. Você está disposto a viver assim? Se está, diga amém. E Deus conhece teu coração, Ele está vendo você dizendo amém aí com sinceridade, ou não. Diga amém. Eu estou disposto. Eu estou disposto. Eu quero dar minha vida por Cristo, se necessário for. Porque Jesus deu a sua vida por mim, e eu quero dar minha vida por Ele. Amém, meus irmãos? Dê a sua vida a Ele, entregue a sua vida a Ele. Porque vale a pena, valerá a pena. Haverá uma recompensa eterna, valorosa, gloriosa, esplêndida. Nada nessa terra se compara ao que Cristo tem para nós. Nada, nada, nada. É uma alegria, é um prazer imensurável. A presença gloriosa de Cristo inundará o nosso ser pelos séculos dos séculos. Uma paz transbordante. O seu amor infinito e eterno inundará o nosso ser. E você vai experimentar a sua glória eterna. Aleluia, glória a Deus. E Estevão já está experimentando. Ele morreu apenas o corpo, mas seu espírito está lá com o Senhor, aguardando o seu novo corpo, que será ressuscitado. Ele vai receber um corpo glorioso. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Estevão morreu apenas o corpo, mas o seu espírito partiu para estar com Cristo. Está no paraíso com o Senhor, aguardando o julgamento final, aguardando a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos, e ele vai receber o seu novo corpo, glorificado, um corpo imortal, um corpo espiritual, um corpo semelhante ao da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Essa é a promessa de Deus para nós. Então, procure terminar a sua vida de maneira exemplar, como terminou Estevão. Cheio do Espírito, se encha com o Espírito de Deus. Pense nas coisas de cima, priorize o reino dos céus. Renda-se a Cristo todos os dias da sua vida. E perdoe, mesmo aos apedrejadores, aos seus inimigos. Ame, ame, ame de todo o seu coração.
porque Deus te abençoará, Deus te recompensará. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo por essa palavra maravilhosa que Deus colocou no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo, pelo término de vida exemplar do irmão Estevão. Meu Deus, nós precisamos mudar, nós precisamos do Senhor para nos transformar, da Tua palavra. Nos transforma, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor. Nos encha com Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a priorizar as coisas eternas, que realmente são valorosos, as coisas celestiais. Que o nosso coração esteja no tesouro eterno, no tesouro espiritual em Cristo. Em nome de Jesus. Que Ele vive em nós, que Cristo vive em nós. Que sejamos crucificados com Cristo. Para que Ele vive em nós, Senhor. E não mais nós vivamos. Dia após dia nós vivamos em submissão à Tua palavra, rendidos ao Senhor Jesus. E que o Senhor nos dê um coração perdoador, amoroso, para amar até os nossos inimigos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, é que eu oro, Senhor, e peço que o Senhor ajude os amados irmãos, que precisam perdoar, que precisam, Senhor Deus, tomar uma decisão radical na sua vida, nesse momento. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe mais uma vez. Deus abençoe, irmã Eunice, graça e paz. Eunice Mesquita, minha sogra, Socorro Belo, irmão Tiago Mesquita, Conceição Bonfim, Deus abençoe sua vida. Vamos voltar para a igreja. Irmão Chico, traga todos. Rita Nayana, Germana Flor, Nonato Lopes. Deus abençoe meus queridos e amados que estiveram conectados conosco. Helena Cavalcante, Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A família de cada um de vocês. Todos os outros que eu já citei, que eu não citei. Em nome de Jesus Cristo. Maria do Socorro Barreto, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Minha prima, irmã Lucelena, ali no Buriti Grande, povoado do Dom Expedito Lopes. Deus abençoe. Um abraço aí no irmão Mani, Juninho, Janaína. Deus abençoe todos os amados irmãos do Buriti Grande. Irmã Germana, Flor, irmão Francisco, graça e paz para vocês. A Stephanie, Guilherme, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe minha amada esposa, a irmã Sheliane Belo, também, que sempre curte os nossos lives. E que o Senhor conceda a cada um uma excelente noite de sono na sua presença. Lembre-se do Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. E o Salmo 3:5, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Amém, amados? Até amanhã. Amanhã essa pandemia, ninguém sabe mais nem qual é o dia, né? Amanhã é sexta, né? A gente tá meio perdido no tempo. Mas amanhã é sexta, hoje é quinta, né? Amanhã é sexta. O governador estabeleceu um novo decreto, né? Prorrogou até o dia 21 agora de maio. O negócio está sério, né? Então vamos orar a Deus, irmãos. Vamos orar, porque só Deus mesmo na causa, para mudar radicalmente o que está acontecendo no nosso país, né? E no mundo todo. Essa pandemia
Só Deus que pode fazer cessar. E eu creio, e vocês também devem crer que no momento certo Deus vai intervir. Que é um período de prova que nós estamos enfrentando, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória seja dada ao Senhor. Então, enquanto isso, vamos continuar nossas lives. Todo dia uma palavra, né? Aqui, nossa residência, a partir das 10h30, né? 11 horas da noite. E amanhã, se Deus permitir, a partir das 10h30 estaremos de volta novamente. Nos domingos, nas quartas, 7 horas, diretamente ali do templo da Igreja Batista Manancial. Um grande abraço, né? Aqui do pastor Francisco Leal, para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Graça e paz, e compartilhe essa live, se você foi edificado, para que outras pessoas também sejam, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.